Vamos lá, família. Hoje nós estamos dando continuidade na série Inimigos da Fé. Durante esse mês de fevereiro nós temos falado sobre como vencer os fatores que têm um potencial de diminuir ou de apagar o fogo da nossa fé. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo hoje, lá em Mateus, no capítulo 16, verso número 13. Nós usaremos esse texto como base para a gente poder discorrer um ensinamento nessa noite. Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Abra sua Bíblia comigo. Amém. Quem chegou lá diz amém. Amém. Tem algum chegando ainda? A criação também está chegando. Vai chegar. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus, no capítulo 16, verso de número 13. A Bíblia diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus no versículo 15 pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Verso 16, Simão Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Nós oramos, Senhor, que assim como o Senhor prometeu, seja nessa noite, que o Espírito Santo nos revele, nos ensine, nos lembre das verdades que o Senhor nos ensinou. Nós oramos que pela sabedoria do seu Espírito nós teremos esse texto iluminado, para que não seja apenas um mero texto diante dos nossos olhos, mas para que esse texto seja o que ele é, vida para os nossos corações. Essa é a sua palavra. Nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito maligno que tente roubar as sementes que serão lançadas nessa noite durante a pregação da poderosa, imutável palavra de Deus. Te agradecemos porque nessa noite o Senhor cumprirá o propósito para o qual ela será enviada. E o Senhor garante que a sua semente não volta vazia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem. Antes da gente discorrer um pouco sobre o ensinamento dessa noite, eu quero começar contextualizando com você o que está acontecendo por detrás desse cenário que nós acabamos de ler aqui. Primeiramente, esse acontecimento, ele é uma narrativa, ele é segmento de uma narrativa que começa lá no capítulo 13. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai ver e vai se lembrar, né, do momento em que Jesus ele vai a Nazaré, mas o povo de Nazaré falha em não reconhecê-lo como quem de fato ele é. O povo de Nazaré não reconhece a identidade de Jesus como sendo o próprio Cristo. E nesse lugar em que agora essa narrativa se segue, Jesus está com seus discípulos numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Naquele contexto, essa cidade era uma cidade pagã. Ali havia sido um centro de culto a Baal, depois a um deus grego e finalmente a César, o imperador romano. O nome da cidade havia sido mudado, inclusive, recentemente para Cesareia de Filipe pelo próprio Filipe, um dos filhos de Herodes, que era o rei de Judá, como uma forma de honrar a si mesmo. Resumindo, era uma cidade predominantemente pagã. Estou construindo esse contexto dessa cidade para que você entenda que esse é um lugar pagão, muito diferente, por exemplo, de Jerusalém, cidade que carregava uma solidez religiosa, por exemplo.
com o povo judeu. Era um lugar pagão, era uma cidade descrente que tinha muitos deuses sendo adorados ali. Estão comigo até aqui? Então, dentro desse contexto, é um lugar pouco provável de que Jesus fosse reconhecido como quem ele é de fato. Faz sentido para você? Então, dentro desse contexto, entendendo onde está essa leitura, eu quero chamar a sua atenção para a pergunta que Jesus faz primeiramente: quem as pessoas dizem que eu sou? Imagina Jesus te pegando pelo braço e te levando talvez ali para um lugar mais movimentado aqui da cidade de São Paulo e te perguntando: quem as pessoas dizem que eu sou? Está entendendo o contexto aqui? Então a resposta dos discípulos é: alguns dizem que você é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. E essa resposta não é nem um pouco surpreendente para Jesus, primeiro porque ele sabe de todas as coisas, mas também porque essa resposta é condizente com as expectativas populares acerca de Jesus. Já havia se espalhado a fama dele, contudo, ele ainda não era reconhecido por todos como quem de fato ele era: o Cristo, o Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E de fato, esse era o objetivo de Jesus com essa pergunta. Sabendo de todas as coisas, Jesus faz uma pergunta retórica intencionalmente, para provocar a reflexão dos discípulos e pôr esse pensamento em contraste com a próxima pergunta que Jesus faria. Está comigo até aqui? Então, primeiro Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Dentro de um contexto pagão, dentro de um contexto que nós falamos hoje, que é um contexto mundano. E depois, Jesus coloca em contraste a resposta deles com uma próxima pergunta: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, Jesus está dizendo para os discípulos: ok, o mundo pensa isso sobre mim, mas e vocês que estão caminhando comigo? Quem eu sou para vocês? E Pedro, como na maioria das vezes, sendo o porta-voz dos 12 discípulos, responde pela revelação divina: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa cena, além de revelar a identidade de Cristo, revela também a necessidade de que haja uma gigante, absurda, incontestável diferença entre a percepção que o mundo tem sobre Jesus, da percepção que nós temos sobre Ele. Poderíamos ir para muitos lugares com esse texto, porque ele nos ensina muito, mas eu quero ficar nesse lugar com você hoje. Jesus indaga os seus discípulos a respeito do que o mundo pensa sobre ele, e depois indaga os seus próprios discípulos, para que essas diferenças de respostas sejam colocadas em tona. E essa pergunta e esse questionamento de Jesus naquele contexto deve vir aos nossos corações hoje, também tendo uma grande diferença. Afinal de contas, nós vamos entender ao decorrer dessa mensagem que se o nosso conceito de Jesus, se o nosso pensamento sobre Ele está muito aproximado com o pensamento do mundo a respeito dele, tem alguma coisa muito errada. Quando Jesus indaga os seus discípulos, Ele está conduzindo eles, Ele está levando eles a uma verdade absoluta: eu sou o Cristo. Quando Jesus faz esse questionamento, o que Ele espera dos seus discípulos é que eles de fato tenham tido a revelação do Pai sobre quem Ele é. E essa é uma verdade absoluta, é essa verdade absoluta que Jesus estava procurando na resposta de seus discípulos. Essa verdade é apoiada, por exemplo, em João, no capítulo 4, verso 26, onde Jesus, dentro de uma conversa com a mulher samaritana, se apresenta para ela: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido de Deus, eu sou o esperado. Jesus se apresenta como o Senhor, como o Messias para ela. Em meio a tantos questionamentos que aquela mulher tinha, Jesus traz uma resposta absoluta: sou eu o que fala com você. Verdade absoluta
também apoiada, quando Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 6, diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Olha só, meus irmãos, eu sou o caminho, a verdade, a vida, artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Jesus não se apresenta como uma possibilidade. Jesus não se apresenta como uma opinião. Jesus se apresenta como uma verdade absoluta, independente de opiniões. Ainda que dentro daquele contexto pagão que nós lemos aqui inicialmente, Jesus fosse conhecido como um dos profetas, a verdade é que Ele espera daqueles que caminham com Ele, que de fato Ele seja a verdade absoluta, o caminho, a verdade, a vida. Amém? Você está comigo até aqui? O caminho, porque Ele é o único caminho. Isso denota exclusividade no acesso a Deus. Não existe outro. Nós só nos achegamos ao Pai através dele. A verdade, porque só existe uma verdade, e Jesus é ela, encarnado, para revelar o Pai. A vida, porque só há um autor da vida, e só há um que nos conduz à vida eterna, o próprio Cristo. E por fim Jesus conclui dizendo: ninguém, porque nenhum outro caminho pode levar alguém ao Pai, somente Ele. Essa palavra ninguém no original significa ninguém. Jesus não dá uma abertura de possibilidades relativas. Jesus emprega uma verdade absoluta: ninguém. Não, mas é Jesus, é que ninguém, somente por mim, somente por mim. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para mim e para você aqui é que todo o restante é falso. Não é muito agradável ouvir isso para quem ainda não crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é muito agradável. Mas a verdade é que o Evangelho não foi feito para agradar o homem, foi feito para salvar o homem. Aquilo que nos salva não necessariamente nos agrada à primeira vista, mas quando esse infinito amor invade os nossos corações, o Espírito Santo é aquele que se encarrega de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus é um Deus absoluto encarnado, portador de verdades absolutas, e quando Ele veio aqui, o que Ele fez foi disseminar verdades absolutas. Revelando o Pai, Jesus também se revela como um Deus absoluto. Onde a Bíblia diz em João, no capítulo 8, 32, e conhecereis a verdade, ou seja, só existe uma, e a verdade vos libertará. O povo de Deus tem um Deus absoluto e carrega uma verdade absoluta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Você crê nisso? Então, você pode afirmar para mim que você crê em um Deus absoluto. Esse ponto, meu irmão, divide aqueles que têm Jesus como alguém que simpatiza, aqueles que têm Jesus como um simpatizante, daqueles que de fato têm Ele como Senhor. Porque os simpatizantes de Jesus também são simpatizantes de muitas outras coisas. E a todo momento estão buscando as suas próprias preferências naqueles a quem simpatizam. Então querem uma parte daquilo que Cristo tem a oferecer, mas não o todo. Mas Jesus, Ele é muito claro e Ele não relativiza quem Ele é e o que Ele veio fazer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por que eu estou estabelecendo esse absolutismo de Deus
para nós aqui nessa noite. Para que esse seja o fundamento, para que então a gente tente entender o que na nossa contemporaneidade tem tentado se opor e refutar a verdade da palavra. Nós vivemos no século 21, você e eu sabemos que estamos em uma época em meio aos mais diversos tipos de movimentos ideológicos. Cada grupo procurando seu espaço de aceitação social e tentando refutar verdades absolutas, relativizando os mais diversos princípios e valores. Mas é claro que o que vemos hoje não começou da noite para o dia. O que vemos hoje, embora muitas vezes nos espante dia após dia, é fruto de uma construção. O relativismo moderno que nós vemos hoje tem uma ênfase na década de 60 do último século. E embora o movimento que encabeça essa linha de pensamento já fosse citado no final do século XVIII, é em meados do século XIX que nós vemos e conhecemos o pós-modernismo que conhecemos hoje. E através dessa corrente de pensamento, que o relativismo começa a ser empregado na sociedade de uma maneira brutal. O relativismo é uma corrente de pensamento filosófica que parte desse movimento do pós-modernismo, que diz que não existe verdade absoluta, que tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, depende do que você sente, depende. Por exemplo, o que é mal para você pode não ser mal para mim, depende do ponto de vista. E o problema é que isso quebra os valores morais de bondade e maldade, de certo e errado. Assim, princípios e valores têm sido relativizados de forma avassaladora na sociedade nas últimas décadas. E o resultado disso hoje é uma sociedade completamente imoral, onde não existe certo e errado, onde nada é proibido, a não ser proibir. É esse tipo de pensamento que nós encontramos quando nós olhamos para fora. E não por acaso nós vemos nessa era os mais diversos tipos de movimentos surgindo. Afinal, o relativismo é como a mãe de todas as permissividades. E não à toa nós vemos nessa era uma das maiores crises de identidade da história da humanidade. Neste mês de fevereiro nós estamos falando sobre os inimigos na fé, e na noite de hoje nós abordaremos o que eu acredito ser a arma mais antiga, mais astuta e mais frequentemente usada pelo diabo para deturpar a fé dos cristãos: o relativismo. Eu vou te mostrar que isso aqui é muito antigo, mas antes disso anote o título da mensagem dessa noite: refutando o relativismo. O relativismo produz uma sociedade que inverte valores e dilui conceitos. E de forma prática, por exemplo, o conceito de beleza muda. Eu não estou falando de preferência, eu estou falando do conceito base de beleza. Por exemplo, nessa sociedade relativista, nós somos apresentados dentro de um museu de São Paulo, há poucos anos atrás, uma obra de arte de 90 latinhas de fezes, sendo apresentado como uma obra de arte, estando lá para ser apreciado como belo. E ai se você falar que é feio. Nesta era, o conceito de identidade muda, debaixo de uma sociedade que relativiza tudo. Não à toa nós nos surpreendemos diariamente com as mais diversas notícias chocantes. Em setembro do ano passado, por exemplo, cerca de 4 meses atrás, você e eu pudemos ver uma notícia
onde na Alemanha, cerca de 1.000 pessoas protestaram nas ruas, uivando e latindo como cachorros, porque eles identificam que pessoalmente eles têm personalidades caninas, lutando pelos seus direitos caninos. Eu estava na Inglaterra no ano passado, eu estava numa estação muito central da cidade de Londres, e vi uma mulher que aparentemente pensava que ela era um passarinho. Ela ficava assobiando e agindo como um pássaro. Principalmente nesses grandes centros, como Londres, como São Paulo, nós vemos diariamente. Se você anda pelas ruas, você vê, meu irmão. Eu não estou falando nenhuma novidade para você, a não ser que você fique escondido em casa. Eu sei que trazer essas questões diante da igreja não necessariamente é algo muito confortável para todos, mas se a gente não aplicar o evangelho no nosso tempo contemporâneo, meu irmão, nós vamos ver essa contemporaneidade se infiltrar de forma ainda mais avassaladora dentro da igreja. E esse é o problema principal. A problemática dessa noite não é o mundo ser adepto ao relativismo. A problemática dessa noite é um relativismo cultural invadindo a igreja de Jesus, propondo à igreja relativizar princípios e valores da palavra. Não bastasse essa influência na cultura, esse relativismo tem ganhado, inclusive, púlpitos. E é por causa dessa problemática que num tempo como esse, por exemplo, pode-se ouvir de alguém chamado de pastor, alguém que tem voz em meios de comunicação como Rede Globo, dizer que na sua igreja está tudo bem grupos musicais de outras religiões liderarem um momento de adoração. Não foi alguém que me disse isso. Eu ouvi dele em um podcast. Pode parecer chocante para você. E que bom. Imagina você chegar numa igreja que se diz cristã e você ter lá o momento musical liderado por um grupo do candomblé, por exemplo. Eu não estou fazendo afronta a nenhuma outra religião aqui. Só estou evidenciando um fato. Seria normal para você? Esse sincretismo não é normal, mas esse sincretismo começa na relativização de pequenas coisas, que parecem pequenas. E aos poucos, sorrateiramente, o diabo vai fazendo um estrago dentro da igreja, diluindo a fé das pessoas. Esse relativismo deste exemplo não começou da noite para o dia. Isso não começa de uma hora para outra. Isso começa aos poucos. Nada começa do nada, você pode ter certeza. Ninguém chega a esse ponto sem que antes tenha relativizado, tenha aberto mão de outros princípios e valores. E a verdade é que essa não é simplesmente uma arma social contra a igreja. Eu quero te lembrar que neste mundo só existem dois espíritos atuando. O Espírito Santo através da igreja e o Espírito das trevas através de todo o restante. Pode ser que você conheça alguém e com certeza você conhece alguém que não é cristão e é uma pessoa excelente e excepcional. Mas só existem dois cabeças de raça. Adão e Cristo. Aqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus, estão debaixo de outro espírito. É isso que a palavra diz para nós. Essa é uma verdade absoluta da palavra. Só que a questão é que você não precisa ver o diabo usando alguém, necessariamente tendo que possuir alguém, para que a obra dele seja feita.
E é nesse ponto que muitas pessoas começam a abrir mão, começam a ceder, porque o diabo ele não precisa se apresentar como um capiroto de chifre para que as pessoas acreditem nele. O diabo ele só precisa te fazer relativizar algumas verdades. O mesmo diabo e as mesmas estratégias. Isso não é novo. Desde o Éden, nós vemos ele atuando dessa forma. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, e nós veremos a forma como ele começou atuando na humanidade. Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 1. A Bíblia diz assim: a serpente era o mais astuto, repita comigo, astuto. As palavras astuto significa sagaz, esperto ou maldosamente esperto, de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Dessa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Pausa comigo aqui. Olha a pergunta que o diabo faz. A estratégia do diabo é sempre colocar em xeque o que Deus falou. Ele não precisa necessariamente e descaradamente apresentar um plano maligno aos nossos olhos. Se fosse assim, aqueles que estão sendo conduzidos pelo espírito das trevas sem perceber, cairiam em si, veriam a realidade espiritual a qual estão debaixo e buscariam de uma forma mais intencional o Deus absoluto. Mas o diabo, ele entra sorrateiramente, é por isso que o relativismo é tão perigoso. Porque é mais perigoso uma verdade distorcida do que uma mentira descarada. O potencial de estrago de uma verdade distorcida é muito maior. E é isso que o diabo começa fazendo aqui com Adão, com Eva, nesse contexto aqui. Colocando em xeque o que Deus falou. E na sequência, Eva responde, no versículo 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Repare que se Eva escuta rápido o que ele falou, ela acreditaria. Até aqui ela estava bem atenta e ela responde, não é que não pode comer de nenhuma. É como se o diabo estivesse tentando ampliar a proibição que Deus deu para convencer ela do contrário. Mas ela responde, não é que a gente não pode comer de nenhuma, a gente pode comer de tudo, só não pode dessa. Agora, no versículo 4, a serpente continua, é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Tentando persuadir a mulher da afirmação que Deus tinha dado a Adão e Eva. Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Verdade absoluta, decreto absoluto de Deus. A verdade absoluta era essa: se você comer, você vai morrer. Sutilmente o diabo começa a distorcer, perverter os conceitos absolutos da palavra. Mais uma vez, ele não precisa te fazer necessariamente o adorar de forma explícita. Ele só precisa te fazer acreditar numa distorção do que Deus disse. Antes que o diabo te proponha a relativizar um Deus absoluto, ele começa te propondo a relativizar princípios dados por esse Deus absoluto. Assim, com esses conceitos diabólicos se infiltrando na igreja, nós vemos hoje
todo tipo de imoralidade e com base nesse relativismo entrando dentro da igreja também. Meu irmão, se você olhar ao seu redor aqui em São Paulo, tem, abre aspas, igreja de todo tipo. Eu não estou falando daqueles que creem nos princípios básicos da palavra, daqueles que compartilham da mesma fé fundamental que nós. Eu estou falando sobre igrejas fundadas debaixo dos mais diversos tipos de movimento de ideologia que existe hoje. Tem gosto para todo mundo. Isso começa a se infiltrar e o problema, meu irmão, principal, não é você olhar tão somente para uma igreja que dá espaço para grupos musicais de outras religiões liderarem um momento de louvor. O problema é ver pessoas, e esse alerta é para cada um de nós, compactuando de ideias que vêm da mesma corrente ideológica. Talvez você não seja essa pessoa e talvez você nem conheça uma pessoa que aprovaria esse tipo de conduta dentro de uma igreja. Mas, com certeza absoluta, você conhece alguém que compartilha de algumas ideias que esse tipo de corrente também compartilha. E é aí que está o perigo, porque é de forma sorrateira, aos poucos, as ideias diabólicas vão entrando, e é por isso que Paulo, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, da seguinte forma: quando lhes escrevi antes, eu disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, olha só, presta atenção no que Paulo está falando. Com isso, porém, eu não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. Mais uma vez, o problema não é o mundo relativizar o Deus absoluto e seus princípios. Que o mundo anda na contramão dos valores de Deus não é nenhuma novidade. Nós vivemos num mundo que rejeita a luz e não tolera princípios e valores mesmo. Estamos diante de uma sociedade prostrada ao relativismo moral. Uma sociedade que inverte valores, que chama trevas de luz e luz de trevas. Mas nós não fomos chamados para viver isolados desse mundo. Não fomos chamados para viver numa bolha gospel, porque é exatamente no mundo de trevas que se faz necessária a luz. Então repara que Paulo não está falando contra a prática mundana, embora seja explícito que o que o mundo pratica é contrário aos princípios e valores do reino de Deus. Isso é óbvio. O ponto é que Paulo está falando aqui com irmãos, conduzindo-os a olhar da forma como ele começa então a dizer no versículo 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual. Alguém que afirma, é alguém do seu meio, é alguém que se diz crente e está deturpando a palavra, é alguém que está entre vocês, que levanta a bandeira de Jesus, mas relativiza a sua palavra. Paulo também nem está falando daqueles que porventura caem. Eu e você, a nossa carne é inclinada ao pecado. Espiritualmente nós somos salvos. Espiritualmente já está tudo feito. Nós somos santificados por Cristo Jesus. Mas a nossa mente precisa ser santificada e consagrada diariamente na palavra, para que o nosso corpo seja dominado pelo Espírito Santo. Até que no dia da vinda do Senhor, então tenhamos os nossos corpos glorificados. Aí a redenção toca o nosso corpo de maneira plena e completa. Mas Paulo está falando daqueles que vivem em imoralidade sexual. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Alguém que vive. Alguém que é avarento e vive na avareza. Alguém que vive na adoração de outros ídolos. Porque alguém que está vivendo debaixo dessa prática tem ela como comum.
E alguém que tem esse tipo de prática como comum, contamina aqueles que estão buscando viver um evangelho íntegro e santo, que é o evangelho do reino de Deus. Você está comigo até aqui? Então, Paulo continua dizendo: o que eu queria dizer é que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar o que estão dentro. Nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos espirituais atentos, primeiramente, para a nossa própria vida. Precisamos ver se nós mesmos estamos caminhando de acordo com o que Paulo mais para frente vai dizer, por exemplo, aos Gálatas, numa vida no Espírito, ou numa vida entregue aos desejos e prazeres da carne. É essa distinção que Paulo está nos encorajando a fazer, e eu aplico ela primeiramente na minha vida, mas eu também preciso estar atento ao meio. Aplicando o princípio que Jesus ensina dentro de um outro contexto, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você deve fazer esse tipo de confronto, você deve fazer esse tipo de avaliação, você deve fazer a avaliação e julgar o que está sendo pregado aqui para você. Você precisa pegar o que está sendo falado e colocar lado a lado a palavra e ver se é bíblico. Não é porque eu estou com um microfone na mão que eu estou falando a verdade para você. A autoridade máxima nessa igreja não sou eu, é a Bíblia. Você está comigo até aqui? Muito bem. Então isso começa em nós, porque precisa ser um alerta, pessoal. Porque o diabo, ele faz propostas sujas o tempo todo para todos. Ele é tão ousado que ele fez isso com Jesus. Quem se lembra do momento em que Jesus é tentado pelo diabo? Em Mateus, no capítulo 4, repare que Jesus é tentado pelo diabo, sendo atacado com a palavra distorcida. Mas o diabo aplica a palavra para tentar Jesus. Olha só, por exemplo, você não precisa abrir comigo, mas olha só, como por exemplo, o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Olha só, o que o diabo fala então no versículo 5 do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem. Olha o diabo citando a Bíblia para tentar Jesus. Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Se ele tentou fazer isso com Jesus, você acha que ele não está tentando fazer isso com você? Por quê? O problema é quando o diabo conhece mais a Bíblia do que você. Porque Jesus responde com a palavra, porque ele tinha propriedade para responder. Ele era cheio da verdade de Deus. Ele era a própria verdade absoluta. Era o verbo que se fez carne. Então Jesus tinha de onde tirar a resposta para o diabo. O problema é quando o diabo nos tenta com a palavra e nós não temos resposta para ele, porque não conhecemos a palavra. Porque nos alimentamos de migalhas que são lançadas somente no culto de domingo. Não nos alimentamos diariamente da absoluta verdade de Deus. Dessa forma, meu irmão, é muito fácil você ser pego, fisgado por ideias relativistas. Você está comigo até aqui? Amém. Ele só precisa te fazer acreditar em meias verdades. Mas quando o diabo ataca Jesus com uma meia verdade, Jesus responde com uma verdade absoluta. E ele fez de nós portadores de uma verdade absoluta.
Eu e você carregamos uma verdade absoluta porque cremos num Deus absoluto. E só há valores morais absolutos se houver um Deus absoluto. Não pode matar, não pode roubar, não pode trair, não pode mesmo. No mundo onde só é proibido proibir, Deus traz aqui proibições para nós. Uma notícia para mim e para você. Não pode. Lei moral. E só existe lei moral porque existe um Deus absoluto. Agora, essa sociedade está tentando relativizar até esses princípios tão fundamentais. E deixa eu te falar uma coisa, como alguém sendo um portador de uma verdade absoluta, você vai ter problemas. Porque apresentar uma verdade absoluta vai te trazer problemas. Ter a mente de Cristo vai causar invariavelmente problemas para você onde você vive. Vai causar contenda. Muitas vezes para aqueles que são do mundo. Isso não significa que temos aval para sermos desrespeitosos com as pessoas. Afinal de contas, as pessoas vão ser ganhas não pelo que temos a oferecer para ela por nós mesmos de forma natural, mas pelo poder que há no Evangelho. Contudo, o Evangelho por si só confronta. Então eu e você precisamos estar preparados para esse confronto com o espírito de trevas que rege o mundo. Lembre-se que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões espirituais. Então esse confronto deve haver. E o problema é que se existe uma similaridade muito grande entre as suas ideias e aquilo que o mundo tem pregado, você já está muito parecido com essa corrente que tem regido a sociedade. Isso é muito perigoso. O Evangelho, ele não precisa ser... Pode deixar como estava, gente, por favor. O Evangelho, ele não precisa ser adaptado para que ele seja aceito. A gente jamais pode diminuir a força que o Evangelho tem em relação à cultura. Nesse sentido, meus irmãos, o Evangelho ele é contracultural e nós não precisamos torná-lo aceitável, porque ele em si só é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Mas saiba que toda vez que você levantar uma bandeira de uma verdade absoluta, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, você terá problemas, porque o Evangelho diz, a idolatria é pecado, o judaísmo não pode salvar, só há uma porta, só há um Senhor, o caminho é estreito, só existe um mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus Cristo, não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é nenhum outro, ele se chama Cristo Jesus, ele encarnou e caminhou entre nós, e isso é afrontoso. É por isso que em Atos os discípulos começam a ser confrontados pelos líderes religiosos a deixarem de falar que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Enquanto você apresenta um Deus, você vai sempre ouvir as pessoas tendo uma aceitação muito maior de ouvir o que você tem a dizer. Porque de um Deus o mundo está cheio. Se hoje você recebe um Deus abençoe na rua, você não sabe que Deus essa pessoa está falando. Você não precisa falar, Deus abençoe, que Deus você está falando? Mas a verdade é que de deuses o mundo está cheio. Só que quando você apresenta o Deus absoluto, ou seja, o fato de você apresentar o Deus absoluto, você já está dizendo que todos os outros são falsos. Isso vai gerar desconforto, mas lembre-se, o Evangelho não precisa ser confortável, porque ele não é. O Evangelho precisa cumprir o seu propósito, que é salvar uma humanidade caída, corrompida pelo pecado. O Evangelho precisa salvar homens e mulheres que entendem a necessidade que tem de um Salvador, porque em si só não podem encontrar salvação, porque por si só não podem chegar até Deus.
Mas quando reconhecem que o Deus se fez homem, caminhou entre nós e morreu na cruz para levar sobre si aquilo que nos separava de Deus, que era o pecado, agora sim, através deste sangue, existe uma porta aberta à vida eterna. Você está comigo até aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para concluir, a gente fechar aqui. Só existe um Jesus que agrada a todos, onde ele é apresentado pela metade. Eu vou repetir, para vocês não sair daqui sem isso. Só existe um Jesus que agrada a todos, onde ele é apresentado pela metade. Porque a maioria das pessoas querem um Jesus que a salve, mas nem todos querem um que as conduza, que as discipline e que as santifique. Mas não adianta querê-lo como Salvador se você não está disposto a tê-lo como seu Senhor. Os cristãos não são aqueles que não estão suscetíveis a pecar em hipótese alguma ou em momento algum, mas são aqueles que odeiam o pecado e pela graça de Deus buscam consistentemente e verdadeiramente uma vida santa e agradável ao Senhor. Porque não relativizam e nem negociam os princípios absolutos da palavra de Deus. O pecado não vai deixar de ser pecado só porque nessa geração ele vem embalado numa ideia mundana. O pecado não vai deixar de ser pecado só porque hoje ele vem embalado numa ideia de aceitação ideológica. Deus não atualizou o que é pecado. Deus não se curva ao homem, mas haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O povo de Deus é um povo de um Deus absoluto, que possui uma verdade absoluta. Nós não somos dos que se moldam ao padrão do mundo, nem dos que se curvam aos ídolos ou ao relativismo moderno. Em meio a uma sociedade relativista, onde a única coisa proibida é proibir, nosso Deus absoluto continua sendo o nosso parâmetro. Em um mundo onde cada um constrói a sua própria verdade em torno de si, os cristãos são aqueles que são construídos pela absoluta verdade da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso não significa que não teremos, em hipótese alguma, ideias ou interpretações teológicas diferentes, por exemplo. Mas isso significa que essas ideias partem de um ideal absoluto. Cristo Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Só existe um caminho para mim, só existe um caminho para você. Se você entrou aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, e reconhece que esse caminho, essa verdade e essa vida é tudo o que você precisa. Esse Jesus, que é o Verbo que se fez carne, que é a vontade revelada do Pai, é o seu Salvador. Nessa noite existe um convite do Pai, não para que você seja perfeito, mas para que você o conheça. Para que você conheça o perfeito. E que dia após dia nos molda, transforma a nossa maneira de pensar, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 2. E nos torna a cada dia mais parecidos com Ele. Para o mundo, é um escândalo abrir mão das suas próprias vontades. Para Deus, o Deus revelado em Cristo,
O Deus não de meias verdades, o Deus não apenas com uma face graciosa, mas o Deus também com a sua face que nos propõe e nos proporciona capacidade para evidenciar as mesmas obras que Ele, está te chamando nessa noite para caminhar com Ele, para receber o maior presente que você poderia receber nessa vida. A vida eterna, o perdão dos pecados. Meu irmão, o Evangelho nos faz ter a consciência do quanto somos pecadores em necessidade de um Salvador. Se você até aqui apenas escutou uma parte do Evangelho, que diz que Ele te ama, que diz que Ele morreu por você, mas que não diz que você é um pecador em necessidade de arrependimento, eu te apresento Jesus não como uma possibilidade. Eu te apresento Jesus não como um carinha legal, que faz carinho em você e tem prazer em satisfazer as suas vontades carnais. Eu te apresento um Jesus do Evangelho, um Jesus que te salva de si mesmo, um Jesus que te liberta do seu pecado, um Jesus que paga o preço para te transportar de um império de trevas para um reino de luz, um Jesus que não te ilude, mas um Jesus que não é apenas uma possibilidade a mais para a sua vida, um Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, um Jesus que diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por amor Ele morreu por você. Esse amor foi evidenciado no seu sacrifício no Calvário. E